Para gravar. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Dando continuidade à aula anterior, nós vamos falar sobre direitos alheios, direitos reais sobre coisas alheias, desculpe, direitos alheios não, direitos reais próprios sobre coisas alheias, tá? De gozo e fruição. Na aula passada, nós falamos do direito de superfície, do direito de servidão, e eu falei um pouquinho sobre a concessão especial de uso para fins de moradia, concessão especial de uso. Boa noite, Suelen, seja bem-vindo. E agora o pessoal vai entrando mais. Boa noite, Natália. E na aula de hoje, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre usufruto, uso, habitação, e vamos falar de um direito super novo, regulamentado pelo Código Civil. A gente pode dizer que é algo inovador no direito brasileiro e nos ramos jurídicos como um todo, que é o direito real de laje. E vamos falar sobre a controvérsia jurídica envolvendo esse direito real. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Natália, Hortência, Ellen, que chegaram depois. A Suelen eu já cumprimentei. E vou compartilhar, então, a tela para fazer as nossas observações. Vamos lá, compartilhando aqui. Pronto. Boa noite. Boa noite. Já nossa aula hoje, depois temos semana que vem, depois nós não temos mais, né, pessoal? Porque aí dia 15 é feriado e depois já é a nossa avaliativa, a nossa atividade avaliativa. Então, bom, aqui, pessoal, nós vamos falar, como eu havia comentado hoje, sobre usufruto, uso, habitação, laje. Aí eu incluí na aula de hoje um pouquinho sobre compromisso de compra e venda, já que a nossa próxima aula, a gente tem feriadinho, né? Dia 15, então eu dei uma condensada um pouco nas matérias que a gente vai tratar. E no dia 8, dia 15 é feriado, no dia 8 eu vou tratar do tema direitos reais em garantia ou direitos reais de garantia, em especial alienação fiduciária em garantia, que hoje é a forma mais utilizada, principalmente quanto ao acesso a financiamento com garantia real, ou seja, financiamento de imóveis de forma em geral, tá? Então, quem pensa, evidentemente, em adquirir um imóvel, a prestação vai se deparar com a alienação fiduciária em garantia. E quem adquire um imóvel na planta, com o compromisso de compra e venda, que a gente vai falar hoje no final da aula. Então, vamos começar com os métodos mais, digamos assim, uns institutos mais tradicionais, que é o usufruto, o uso, o direito real de habitação, e depois a gente vai falar de institutos mais recentes, mais inovadores e cheio de controvérsias jurídicas, como a laje e o compromisso de compra e venda. Tá? O que é o usufruto, pessoal? É um direito real concedido a alguém durante certo tempo, isso é muito importante. O usufruto é temporário, tá? Então não existe usufruto eterno para a pessoa usar e fruir da coisa. Ou seja, retirar os frutos da coisa, as utilidades que a coisa produza e também usar a coisa para si. Então, quando a gente fala em usufruto, claro, por que é um direito real sobre coisa alheia? Porque aquele que tem o usufruto, chamado de usufrutuário, ele não é o proprietário da coisa. Ele não é o proprietário da coisa. Então, ele tem um direito real sobre a coisa alheia de propriedade de outro. Então, o usufrutuário é aquele quem tem o uso e o gozo da coisa. E o outro é o chamado nuproprietário, porque ele só tem a propriedade. Vejam, ele tem aquele direito, mas ele não tem uma relação de posse direta com a coisa e a coisa dele está sendo explorada economicamente, usada economicamente por outro, tá? Então, é um direito de uso e de gozo sobre a coisa de titularidade de outro. Só fica aqui para
o titular a possibilidade de reaver a coisa, de reivindicar a coisa, ou mesmo de dispor a coisa em garantia. Mas o nu proprietário não tem a posse da coisa. Lembram do desdobramento de posse? Então, no usufruto também se dá o desdobramento da posse, sendo que o usufrutuário detém a posse direta da coisa. E o no proprietário, a posse indireta da coisa, tá? Esse usufruto pode se dar em bens móveis ou bens imóveis. Ou pode se dar, vejam que interessante, pessoal, no patrimônio inteiro de uma pessoa. Então, ela pode dar o patrimônio dela em usufruto para outra pessoa já administrar o patrimônio dela, ou mesmo ela mesma, que é o mais comum, o proprietário, então, visando já estabelecer um planejamento sucessório, isso é muito comum, ele então já transfere propriedades em vida e resguarda a si o usufruto das coisas ou do seu patrimônio inteiro. Então, pode ser bens móveis e imóveis. Então, vamos supor que uma pessoa que tenha... Vou dar um exemplo, tá? Então, ele tem 2 filhos e 2 casas, tá? Então, ele já quer deixar a questão relativamente à transferência dos seus bens hereditários, para os filhos não brigarem depois. Então, ele transfere já em vida a propriedade para os filhos. Vamos supor, ele tem 2 casas, ele transfere a casa A para o filho A, ou filho X, e transfere a casa B para o filho Y. Então, ele já vai fazer a transferência dos imóveis. O filho X, desculpe, é proprietário da coisa A e o filho Y proprietário da coisa B. E ele vai ser o usufrutuário. Quando ele vir a falecer, então o que vai acontecer? O usufruto se extingue e aquelas pessoas que já são proprietárias da coisa vão receber a propriedade plena. Ou seja, cessa o usufruto, o direito real sobre coisa alheia. Então, nesse sentido, para isso é que é muito utilizado o usufruto. Ok? Então, o usufruto, ele se dá, pessoal, aqui eu coloquei 3 vias que podem ocorrer usufruto, tá? Um usufruto por determinação legal, ou seja, usufruto determinado pela lei, tá? Então, não é necessário o registro civil, a lei diz, os pais têm usufruto em relação aos bens dos filhos menores de idade. Isso é algo que a própria lei estabelece, não precisa um contrato das partes nesse sentido, um testamento, porque a lei vai dizer. Então, se o filho, por exemplo, menor, herda, digamos, uma fazenda de um tio, tá? Herdou uma fazenda de um tio. Quem é que vai ter usufruto dessa fazenda, administrar essa fazenda? Vão ser os pais. Então, os pais, a própria lei já diz, têm usufruto das coisas dos filhos. Eles não são proprietários das coisas, quem é proprietário são os filhos, mas têm usufruto das coisas dos filhos. Quando a gente estudou as questões das comunidades tradicionais, a gente falou do usufruto dos índios em relação às terras da União, então a propriedade é da União, mas as comunidades indígenas têm usufruto vitalício dessas terras. Então, algo também interessante que consta na lei. Ou os cônjuges têm usufruto dos bens particulares um do outro. Aqueles bens, por exemplo, que são bens do cônjuge, porque trouxe no casamento, então é um bem particular, o outro cônjuge tem usufruto do bem de forma automática pela lei. Mas o usufruto mais comum... Oi? Não? O usufruto mais comum, assim, no sentido de ser aquele usufruto que nós estamos estudando aqui na nossa disciplina, é o usufruto decorrente da vontade das partes, tá? Então, as partes decidem estabelecer um usufruto. Bem-vindo, pessoal, que chegou um pouquinho depois.
Então, sejam todos bem-vindos aqui. Eu vi aqui no chat que tem já algumas mensagens de boa noite. Então, não cumprimentei um a um. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos, como eu estava começando a aula falando, que então nós estamos estudando na aula de hoje direitos reais sobre coisas alheias, tá? Dando continuidade à aula anterior, direitos reais de fruição, de gozo e de fruição. Na aula que vem a gente vai estudar direitos reais de garantia ou em garantia, tá? Vamos estudar a hipoteca, penhor, anticrese um pouquinho, quase nada, porque não tem muita aplicação, e principalmente alienação fiduciária em garantia. Hoje a gente vai estudar usufruto, uso, direito real de habitação, laje e o compromisso de compra e venda, que não tem nada a ver com direito real sobre coisa alheia, mas eu coloquei, inseri na aula de hoje, em razão de que a gente vai ter um feriado, depois eu quero, então, passar esse conteúdo para vocês. Então, falei já o que é o usufruto, então, a ideia do usufruto, então já expliquei aqui o que é o usufruto, alguém que detém o uso e o gozo sobre propriedade de outrem, tá? É sempre por um tempo determinado, tá? Nem que seja a vida do usufrutuário. Lembra que a gente estudou em Direito Civil 1 que a morte ou a vida é um termo e não uma condição, porque ela é sempre certa, ela pode ser incerta quanto ao tempo que vai ocorrer, ou seja, a gente não sabe quando pode ocorrer o evento morte, mas é certo que todos vão passar por esse evento morte. Então, nesse sentido, o ordenamento jurídico classifica o evento morte como termo. Então, é algo certo de ocorrer. E o usufruto também pode ser algo relacionado à vida de uma pessoa, chamado, portanto, de usufruto vitalício. Então, naquele exemplo que eu dei, relativamente ao pai que deseja de antemão fazer um planejamento sucessório em relação aos seus bens, assegurando o usufruto a si, será um usufruto vitalício, em razão de que, com a sua morte, a propriedade se consolidará, ficará ampla na mão daqueles que já são considerados nos proprietários da coisa. Ele é sempre intuito persona personalíssimo, ou seja, se alguém recebe algo em usufruto, não pode transferir esse direito. Então, o usufrutuário não tem o direito de passar a coisa para outrem, o seu usufruto para outrem. Embora, como o usufruto seja, como eu vou explicar já vou voltar ali, ele seja... Aqui não tá. Embora o usufruto, então, seja usar e gozar da coisa, a pessoa que tem usufruto da coisa pode alugar a coisa, tá? Mas não transferir o próprio usufruto, tá? Não pode transferir o próprio usufruto a um terceiro. Aí nós estamos falando a respeito do modo de constituição do usufruto. Então, existem aqueles usufrutos por determinação da própria lei e por atos de vontade, que é aqui o nosso objeto principal de estudo. Que é um ato de vontade que se dá por um ato inter vivos ou um ato causa-morte, como testamento. Então, um contrato ou um testamento. Ele pode ser oneroso ou gratuito. O que significa isso, pessoal? Significa que o usufrutuário pode ter que pagar pelo uso e gozo da coisa, ou o usufrutuário vai receber a coisa sem qualquer custo para si. Então, naquele exemplo que eu dei do sujeito que vai doar os seus bens e se resguardar com o seu usufruto, normalmente é um usufruto gratuito, ele mesmo não vai pagar para usar aqueles bens que eram deles, ele não é mais proprietário, né? Embora aparentemente na sociedade as pessoas pensem assim, mas ele continua proprietário da coisa. Não, proprietário consta no registro, lembram? Então, no registro, ele já transferiu as coisas para quem ele interessava transferir, porque é alguém que ele pretende que fique com a coisa depois da sua morte. E ele é apenas o usufrutuário da coisa. Então, normalmente, esse usufrutuário se dá com uma doação com reserva de usufruto. Então, vejam, é chamado de usufruto deducto. Apenas para título de curiosidade, eu vi numa escritura essa
terminologia, o que que ela significa? Ela significa uma doação com reserva de usufruto. Então, nesse sentido, doou o quê? A propriedade, doou a propriedade, mas ficou com o uso e o gozo da coisa. Sempre, pessoal, que se referir a imóveis, precisa do registro, evidentemente, porque o direito real, nós vimos, se constitui com o registro, precisa do registro lá no registro de imóveis. Se for coisa móvel, precisa do registro lá no cartório de documentos, tá? No cartório de títulos e documentos da coisa, como, por exemplo, um usufruto de um automóvel, tá? Nesse sentido. E é possível também uma usucapião do usufruto. Em vez da pessoa usucapir a propriedade, ela vai usucapir apenas esse uso e gozo. É mais raro de acontecer, porque aquele que tem ânimo, o que vai ser importante definir um usufruto de usucapião? Desculpe, um usucapião de um usufruto. Troquei os us aqui. Pessoal, o que vai definir o usufruto de uma usucapião? O que vai definir é a intenção, o intuito do sujeito de ter apenas o gozo da coisa, o uso e o gozo da coisa, e não ser proprietário da coisa e manter a propriedade. Ou, por exemplo, vai se dar de forma mais comum com um título que não foi registrado no RGI, e aí gerou, em razão de que não foi registrado, mas foi um justo título para efeitos de uso capião daquele usufruto. Então, é uma possibilidade concreta de acontecer. Agora, um usufruto extraordinário já é mais difícil, porque aquele que está de má fé e não tem justo título, normalmente ele tem a intenção de se tornar proprietário da coisa e não apenas o usufrutuário, que é um direito bem mais limitado. Dúvidas até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Sigamos. Bom, quanto à duração, pessoal, a gente vai ver algumas classificações, tá, bem dogmáticas, assim, a respeito desse instituto. Quanto à duração, já disse que o usufruto, ele tem uma duração certa. No entanto, pessoal, essa certeza pode ser é que nem o termo, né? O que é o termo certo e o termo incerto? Ou seja, algo que seja estipulado num período fixo ou ainda algo relacionado a uma durabilidade vinculada à morte de uma pessoa, que é o caso do usufruto vitalício. Então, como eu falei, comum no planejamento sucessório. Então, o usufruto a termo, ele vai ser com prazo certo de vigência. Então, vamos supor, alguém que concede o usufruto a outrem por 1 ano do seu apartamento, vamos supor, em Porto Alegre. A pessoa vai ficar lá, vai estudar, então ele vai ter o usufruto da coisa. Poderia ter sido feito um direito real, ou, que é o usufruto, poderia ter sido feito um direito meramente contratual, como um comodato, por exemplo, lembrando que o usufruto pode ser mediante, inclusive, pagamento do sujeito. Tá? É possível usufruto em favor de uma pessoa jurídica, pessoal. A pessoa jurídica ter usufruto da coisa? Sim, é possível. Tá? Só que aí nós temos um problema, porque não existe morte da pessoa jurídica, no sentido de que a pessoa jurídica pode existir, e é comum que assim o seja, por muito mais tempo do que o período de vida da pessoa natural. E por conta disso, como o usufruto é sempre temporário nesse sentido, como algo sujeito a um termo, a lei estipula que no caso da pessoa jurídica, o prazo máximo vai ser de 30 anos. Então, acabou-se os 30 anos, acabou-se o usufruto. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, olha, o sujeito não pode dar usufruto por mais de 30 anos a uma pessoa jurídica, que é uma forma, se fosse feito a lei, uma forma de burlar o sistema de transferência de propriedade propriamente dito. A ideia do direito real sobre coisa alheia é uma ideia limitadora do direito de propriedade. Então, não é desejável que isso seja de forma eterna. Até a gente tem ali no nosso material a enfiteusa, que era um direito real sobre coisa alheia de forma eterna, e o código já não tem mais interesse em manter
esse instituto. Ainda, a classificação quanto ao objeto, ele pode ser próprio ou regular, ou seja, um bem específico, inconsumível, ou seja, o usufrutuário vai restituir o próprio bem, que é o mais comum, tá, gente? E aqui, um usufruto apenas, aqui a doutrina traz essa referência como usufruto impróprio ou irregular. A pessoa recebe determinado bem consumível e devolve o mesmo tanto daquele bem. Por exemplo, um usufruto de rebanho. Então, vai receber lá tantas cabeças de gado e vai devolver tantas cabeças de gado. Mas não precisa devolver aquela mesma vaca, aquele mesmo boi, evidentemente. Então, é nesse sentido que é estabelecido o usufruto. Tá? Então, é nesse sentido que dispõe o artigo 1392 ali. Professora, Diga. Existe, como que fica no caso se são, no caso, os pais, né, que deixam a herança, já querem transferir os bens para os filhos, e daí morre um e o outro fica. Como que fica nesse caso daí? Então, Eles estão em usufruto, mas daí faleceu um, como fica, a divisão fica naquela de meieiro e a porcentagem, e assim, ou é diferente? não, eles normalmente ficam com o usufruto comum da coisa. Então, não vai se transferir apenas com a morte de um o usufruto. Então, os dois Tá. têm usufruto da coisa. Até porque não é possível, tá? Já vou falar sobre isso. Mas nesse caso é um usufruto conjunto, tá? Dois titulares do mesmo usufruto. Mas não é possível estipular um usufruto para uma pessoa e com a morte dessa para outra. Entendeu? Entendi. Não pode. O usufruto, ele se extingue com a morte do usufrutuário. Ele não se transfere a outra pessoa, Entendi. tá? Então, mas Obrigada. no caso dos pais, eles têm usufruto comum da coisa. Ambos têm usufruto. E o bem só vai se consolidar com a morte dos dois. Isso é possível prever, tá? Tá bom, obrigada. Quanto à extensão, pessoal, do usufruto, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso. A ideia de universalidade, o patrimônio, a ideia de todo o patrimônio de alguém, particular quanto um determinado objeto, pleno, total, todos os frutos e utilidades que a coisa produz, ou restrito, possibilitando, pessoal, restringir o gozo da coisa a algumas de suas utilidades, tá? Então, é possível que o usufruto seja, vamos supor, lá em relação à propriedade imóvel, mas os fundos da propriedade não estão em usufruto, tá? Então, é possível restringir o usufruto nesse sentido, tá? Aqui eu trouxe só a regra lá que a gente já estudou do direito ao tesouro, né? Que é a descoberta do tesouro lá, o achado de tesouro, melhor dizendo. E aí aqui tem uma regrinha dizendo especificamente se a coisa estava em usufruto, inclusive é o usufrutuário que tem direito à parte do tesouro achado para o outro. Enfim, vejam que o código entra em filigramas mesmo, né, pessoal, em detalhes tão assim pequenos quanto a um instituto que nem é tão utilizado assim, e muito menos o achado do tesouro na hipótese de ter um usufruto, muito menos ainda. Mas isso aqui é muito bom para uma prova de concurso, para quem vai fazer concurso, que sempre cai aquelas letrinhas de lei. Quanto a temas, enfim, não tão usuais. Tá. Aí aqui o que tu me perguntaste, acho que foi a Natália, né, Natália? Aqui o usufruto simultâneo, tá? Então, ele é constituído em favor de duas pessoas ao mesmo tempo, extinguindo-se gradativamente em relação a umas que falecerem, tá? Então, vai se extinguir um ou vai se extinguir em relação ao outro, tá? Então, ele vai receber aquela parte do usufrutuário, tá? E ele vai exercer com exclusividade até que seja transferido a outro, tá? E o sucessivo, esse que eu falei, Natália, que não é o admitido, tá? Então, eu vou botar aqui com outra caneta, tá? Ó,
ele é um favor de uma pessoa para depois da sua morte transferir a um herdeiro. Essa forma não é admitida pelo nosso ordenamento. Então, o que significaria isso? Vamos supor, o usufrutuário veio a falecer e ele quer que antes da propriedade ainda passar para uma pessoa que ele quer dar, que o usufruto seja concedido a um amigo dele quando ele falecer e para depois ser concedido ao seu filho, vamos supor. Isso a nossa lei não permite. Então, vejam que é uma relação que se dá de forma simultânea entre as duas pessoas, então, por isso, os pais que têm usufruto comum da coisa, e depois da morte de um, então, vai ser transferido o quinhão para o no proprietário ou vai ficar juntamente com outro usufrutuário aquela coisa, se ele pode estabelecer, tá? Mas ele não pode estabelecer um direito sucessivo, ou seja, passa para outro o usufruto com a morte, depois para o outro. Não, porque ele tem que ter simultaneidade. Duas pessoas já estão em usufruto daquela coisa estabelecida no momento da constituição do usufruto. Ficou claro? Outra característica do usufruto, ele é inalienável, ou seja, aquilo que eu estava falando agora, eu não posso transferir o usufruto nem a título de morte, a título gratuito, ou também não posso vender ou doar ou de alguma forma transacionar o usufrutuário, aquele seu usufruto, tá? Então, o usufruto é intuito persona, ele é pessoal, personalíssimo. Tá? Então, o usufrutuário ele vai receber o uso e o gozo da coisa e ele não pode dispor desse direito no sentido de transferi-lo. Mas ele pode, nesse uso e gozo da coisa, ele pode, pessoal, ceder o usufruto, ceder a posse da coisa em locação. Tá? Então, ele pode, por exemplo, ele tem usufruto de um apartamento. Não significa que eles tenham que ter a posse do apartamento ou morar no apartamento. Ele que tem um usufruto que é maior que o direito de locação do locatário. Então, ele pode locar, pode dar incomodato àquela coisa, mas ele não pode transferir um direito real sobre a coisa que ele tem, tá? Porque ele é personalíssimo nesse sentido, tá? Atualmente, eu trouxe aqui uma jurisprudência bem atual para ficar no material de vocês, depois, com o tempo, vocês podem ler lá nos informativos do Superior Tribunal de Justiça, que são aqueles compilados da jurisprudência, e o STJ, essa é uma ótima questão também de concurso público, né, pessoal? É possível penhora sobre os frutos do usufruto, do rendimento do usufruto? Sim, o atual Código de Processo Civil permite a penhora sobre os rendimentos. Então, vamos supor o que isso quer dizer, pessoal. Não pode haver a penhora sobre o próprio bem, o usufrutuário, porque a propriedade é do no proprietário, tá? Então, o usufrutuário não, mas pode haver sobre o rendimento da coisa em si, tá? Porque o usufruto é inalienável e impenhorável, ou seja, não é possível transferir, nem penhorar. Penhorar, lembrando que penhorar é aquilo em que a execução de uma dívida mediante a restrição daquele patrimônio. Tá? Quais são os deveres do usufrutuário? Então, claro que o usufrutuário, ele não precisa pagar as despesas decorrentes da deteriorização da própria coisa, ou seja, um desgaste natural da coisa, mas esse usufrutuário é quem tem o dever de pagar as despesas de conservação. Dentro da gaveta. Ou lá dentro do armário, tem que ver. Então, o usufrutuário, pessoal, é que tem o dever de pagar as despesas de conservação. Então, pensem, lembra das despesas de condomínio? Então, o usufrutuário que tem o dever de pagar as despesas de condomínio, fazer um reparo, vamos supor, um encanamento que furou, pagar o imposto sobre a coisa. Então, tudo isso é o usufrutuário que tem o dever de conservar a coisa. Mas se a coisa é perdida
em razão de fortuito ou força maior, quem é que sofre a perda? O proprietário. A coisa perece para o dono. Então, o proprietário perde a coisa e o usufrutuário não precisa nem indenizar. Então, se houve algum fator de caso fortuito ou força maior, por exemplo, um incêndio naquele imóvel, uma enchente, algo do gênero, em que houve a deteriorização do imóvel em razão disso, tá? Já o proprietário, vejam, tem que pagar as despesas extraordinárias, que não forem de custo, e as que não forem de custo módico, tá? Então, nesse sentido, isso vai incumbir ao dono. Por quê? Porque é o dono que é aquele que tem a coisa valorizada, né, pessoal? Quem é o proprietário? O usufrutuário é sempre temporário em relação às coisas. Então, por isso que o código prevê que é o proprietário que deve pagar as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, tá? E aí ele diz, mas o que é custo módico? Eu não sei o que é custo módico. O próprio código vai responder essas questões aqui nos parágrafos 1º e nos parágrafos 2º do artigo 1404. Como se dá a extinção do usufruto, pessoal? Então, a extinção se dá pelo cancelamento no RGI, claro. Então, se a constituição do usufruto se dá em razão do registro, então a extinção se dará também com cancelamento do registro. Por quê? Porque houve a morte do usufrutuário, por exemplo, ou porque hoje houve a renúncia do usufrutuário em relação àquele direito que é a seu favor. E a morte, atenção, atenção, atenção. E a morte do nu proprietário não gera extinção do usufruto. Então, o usufruto é pessoal apenas em relação ao usufrutuário e não em relação ao nu proprietário. Deixa eu fazer um exemplo bem claro sobre isso, tá? Então, vamos supor, tá? Eu vou dar um exemplo prático para que a gente possa visualizar. Tá? Vamos supor que o sujeito lá seja proprietário de um apartamento. E ele, então, na ideia de ele fazer já o seu planejamento sucessório, ele transfere para uma pessoa que ele tem muito apreço, em vez de ele fazer um testamento em favor dessa pessoa, ele resolve, então, transferir esse bem para essa pessoa em vida, faz uma doação com a reserva de usufruto. Então, ele ficou com o apartamento até a vida dele. Mas vamos supor, pessoal, que ele imaginou, normalmente as pessoas fazem isso pensando, né? Claro, evidentemente, tá imaginando que a sua morte vai ocorrer antes da morte desse sujeito aqui, tá? Então, sempre claro que a pessoa pensa num testamento, ela pensa que ela vai deixar para alguém, porque aquela pessoa vai viver mais que ela, né? Nesse sentido, o que pode não acontecer isso, tá? Então, veja, o sujeito aqui, esse aqui, ele então queria fazer um planejamento sucessório e deixar os seus bens para esse apartamento, para esse fulano, tá? Então, ele vai fazer uma doação com usufruto para ele. Ele vai ficar no apartamento, porque ele quer continuar morando no apartamento pela vida toda dele. Vamos supor que esse sujeito aqui venha a falecer, que é o nu proprietário da coisa. O que vai acontecer nessa hipótese? Isso não vai gerar o término do usufruto, não vai gerar. O que vai acontecer é que a propriedade da coisa vai se transferir aos herdeiros desse sujeito aqui. Então, vamos supor que esse sujeito aqui tenha um filho, tá? Não vou entrar no mérito lá dos cônjuges, tá? Ele tem um filho. Então, esse seu filho vai herdar essa nu propriedade com o usufruto, que vai ocorrer até a morte desse fulano. Voltou. Desse sujeito aqui. Agora, se esse sujeito aqui vem a falecer, consolida-se, termina o usufruto em favor desse, se estiver vivo, ou em favor do filho dele, se estiver vivo. Ficou claro, gente?
ok? Qualquer dúvida? Essa é sempre pegadinha de prova, né, gente? Isso aqui, ó, atenção que é sempre pegadinha de prova. Ah, o usufruto se extingue com a morte de qualquer uma das partes. Já é uma questão incorreta, tá? Por quê? Porque se extingue com a morte do usufrutuário e não com a morte do no proprietário. Tá? Depois aqui, pelo termo de sua duração, lembra que o termo é aquela data fixa estipulada pelas partes. Depois, se for em favor de uma pessoa jurídica, com extinção da pessoa jurídica, tá? Ou nos 30 anos, como eu falei, tá? E se foi dada por um motivo que consta no instrumento do usufruto e esse motivo cessou, é possível que se requeira a extinção do usufruto. Por exemplo, usufruto em razão de uma pessoa ir morar em tal localidade, então foi dado usufruto de um imóvel para que ela estudasse tal curso. Terminou o curso, terminou o motivo do usufruto. Tá? Ainda, pessoal, é causa de extinção do usufruto, tá? As questões relativas à destruição da coisa. Então, se a coisa não existe mais o usufruto, evidentemente, não existe mais a propriedade da coisa, não existe mais o usufruto da coisa, tá? Aqui ele colocou pela consolidação, que nada mais é do que também pela morte do usufrutuário, uma das formas de morte do usufrutuário, a renúncia, tá? E ainda por culpa do usufrutuário, quando ele deixa arruinar os bens, ou seja, vamos supor que seja um usufruto sobre um automóvel, e o automóvel tem perda total, se acabou a coisa, acabou o usufruto, evidentemente, nesse sentido. Tá? A lei prevê também que pelo não usufruição da coisa em que o usufruto recai, é possível também a perda do usufruto, tá? Então, a lei estipula essa modalidade também. Outro direito real sobre coisa, a lei é o uso, que nada mais é do que um usufruto restrito onanico, como diz a doutrina, tá? Então, enquanto o usufruto é o uso e a fruição da coisa, o uso é apenas o uso da coisa. Meio óbvio, mas, enfim. Lembrem-se que são institutos que têm origem lá no direito romano e, portanto, havia previsão de delimitar esses institutos de forma bastante clara, o que é usufruto e o que é uso no sentido das faculdades da propriedade. Então, usar, fruir, reivindicar e dispor da coisa. Então, ele foi feito um instituto para o uso e o fruto da coisa, e um apenas para o uso de forma mais restrita, caso o proprietário deseja, ou as partes desejem, nesse sentido, um acordo de uma cessão, de uma concessão de direito real sobre coisa alheia um pouco menor que o usufruto nesse sentido. Então, o usuário, tá, no termo legal do fato, ele tem apenas o direito de usar a coisa, não de fruir da coisa, não de tirar rendimentos da coisa, tá? Então, ele apenas pode pegar os rendimentos, os frutos, quando exigirem as necessidades suas e da família. Ou seja, ele não pode explorar aquilo para além, lucros que não estejam relacionados à necessidade da sua família, tá? Então, ele não pode aplicar esse dinheiro, ele não pode investir esse usufruto, como no usufruto. Se o uso, por exemplo, não vai poder alugar a coisa nesse sentido, tá? Então, é um uso muito mais restrito do que o usufruto. Ele vai se dar sobre bens móveis ou imóveis. Essa é uma questão interessante, porque o próximo direito real é mais restrito ainda, mas aí vai ser apenas sobre imóveis, e nós vamos ver por quê, evidentemente, que é o direito de habitação, tá? Então, sempre vão ser as necessidades pessoais do usuário, tá? Então, não é de uso, sempre não vai se ampliar em relação ao usufruto, tá?
nesse sentido. E o direito real de habitação, como eu falei agora, ele é mais específico. Por quê? Porque ele se relaciona à habitação, à moradia. Agora, ninguém mora em coisa móvel, as pessoas moram em imóveis, tá? Então, em razão disso, o direito real de habitação, ele se dá apenas sobre bens imóveis. Então, aqui nós temos a figura do no proprietário, o proprietário, e a figura do habitante que tem esse direito real de habitação. Ele é mais específico ainda do que o uso, tá, gente? Se no uso podia haver alguma justificativa ou discussão que a doutrina coloca em relação, por exemplo, o sujeito que recebe um bem, mas ele vai alugar aquele bem para pegar o aluguel e pagar um mais perto do trabalho dele. A doutrina ainda admite porque ele está fazendo um uso da coisa para o seu fim e a sua família. Tá? Então, ele está para as suas necessidades. Mas aqui na habitação, ele só pode habitar o lugar. Ele não pode fazer nenhum tipo de uso além dele mesmo ou da família habitar aquele lugar. Tá? Então, vejam que ele é bem personalíssimo nesse sentido, tá? Ele pode ser legal, a lei... Opa, desculpa. A lei faz a previsão de hipóteses de uso de habitação, desculpem, do direito real de habitação, o mais comum é entre cônjuges entre os cônjuges, como a gente vai ver, até após a separação, após a morte de um deles, desculpe. Pode até ser após a separação também, desde que é acordado entre as partes nesse sentido, por exemplo, num acordo judicial. Ou convencional, aqui então com contrato, com testamento, em que é disposto sobre esse aspecto levado ao RGI. Tá? Assim como nos demais casos que a gente viu, não há o direito de acrescer. O sujeito habitou ali, veio a falecer, ora, extinguiu aquele direito real de habitação. Então, é muito comum, por exemplo, o direito real de habitação que fica, no caso legal, para um dos cônjuges supérstite. Ou seja, o viúvo ou a viúva que sobreviveu à morte do seu cônjuge, tá? Então, cônjuge sobrevivente nesse sentido. Então, ele tem um direito de real de habitação relativamente ao imóvel em que eles tinham a residência familiar, tá? Vamos supor que essa viúva ou esse viúvo tenha um outro relacionamento depois. O fato dele ter um outro relacionamento não extingue o direito real de habitação. Então, isso traz algumas questões, principalmente no âmbito familiar, alguns descontentamentos nesse sentido, mas a pessoa conserva o direito real de habitação. Mas se essa pessoa vir a falecer, aquele outro já não tem o direito real de habitação da coisa que aquela pessoa tinha direito real de habitação, tá? Então, deixa eu explicar, ver se eu explico. Ficou claro, tem que explicar melhor, vamos lá. Então, vamos supor que esses dois eram um casal, tá? Aí eles moravam nessa casa. Tá? Então, eles moravam os dois nessa casa aqui. Aí, um deles vem a falecer, tá? Então, esse sujeito aqui tem o direito real de habitação em relação a essa casa. Vamos supor que após a morte desse aqui, ele resolva se relacionar com outra pessoa, tá? Que veio morar também nessa casa que ele está habitando, tá? Foram morar juntos. Se esse aqui vier a falecer, esse sujeito aqui não recebe direito real de habitação, tá? Ele pode receber um eventual bens que esse aqui teria direito, mas não direito real de habitação, tá? Porque é comum o quê? As discussões maiores se dão principalmente quando esse sujeito aqui tem filhos exclusivos, né, gente? Então, ele tem filhos que são os herdeiros deles. Os herdeiros desse aqui
vão receber essa residência aqui. Só que essa residência está gravada com direito de real de habitação do cônjuge sobrevivente. E eles só vão receber a plena propriedade, ou seja, até mesmo para residir eventualmente no imóvel com a morte desse aqui. Então, não passa para esse outro aqui. Tá? E aí sim que eles vão receber. Tá? Agora, é importante colocar aqui, esse cônjuge sobrevivente ou quem receber por uma determinação que pode ser legal ou convencional, ou quem receber por um acordo de vontades, ou mesmo um testamento, um direito real de habitação, não pode, pessoal, não pode alugar, emprestar, ele tem que simplesmente ocupar com a família dele. E em relação ao cônjuge sobrevivente, desde que seja o único imóvel daquela natureza inventariar, tá? Vamos supor que esse sujeito aqui tenha vários imóveis, então um vai ficar para esse cônjuge sobrevivente, ele não tem direito real de habitação num outro imóvel. Então, é porque tinha apenas um imóvel que tem o direito real de habitação. Esse é um pensamento que eu também comungo e que comunga aí, por exemplo, até o prof nosso aqui do direito, o prof Tadeu, escreveu um artigo sobre isso, bem bacana, tá ali no nosso material, o artigo dele, nesse sentido também mais restrito. Mas o STJ já disse que se esse sujeito aqui, mesmo que ele tenha, se ele tiver um imóvel particular dele, ainda assim ele tem direito real de habitação. Foi decisão, tá lá no material de vocês, a decisão do STJ. Tá? Se foi dado direito real de habitação, por exemplo, pessoal, a duas pessoas simultaneamente e uma pessoa não quiser morar na residência, ela não pode cobrar aluguel da outra, tá? Não tem essa hipótese, como muitas vezes nós verificamos de alguém nos cônjuges, na questão do cônjuge, que um fica no imóvel, o outro vai pagar porque ele tinha direito real de habitação. Mas é uma situação diferente. Aqui, a lei dispõe que quem tem o direito real de habitação não precisa pagar aluguel à outra parte, tá? A não ser que, tá, haja uma impossibilidade de conjuntamente usufruir desse direito. Deixa eu botar aqui para vocês mostrar. Na alienação fiduciária, peraí. Tá? Então, vejam, aqui vocês têm um material, tá? Um caso concreto sobre o usufruto, tá? Então, com o intuito de proteger Tomás, filho de sua irmã viúva, Augusto transfere a propriedade de um imóvel para o sobrinho e reserva para si o usufruto vitalício do bem. Tá? Então, ele fez por escritura pública e tabelionato. Anos mais tarde, Augusto resolve proteger o seu filho por meio de testamento, legando usufruto em seu favor. Então, é aquilo que eu falei. Ele quer transmitir o usufruto que ele tem a seu favor. Ele pode fazer isso? Não. Tá? Por quê? Porque o usufruto é personalíssimo. Tá? Então, ele não pode transferir o usufruto a seu filho. Aí, depois aqui tem uma outra tarefa, ó, tem aqui o caso concreto, tá? Ela quer alterar a destinação econômica do bem, não pode, o usufrutuário não pode, por exemplo, se o imóvel é residencial, trocar para comercial, tá? Aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês essa reportagem sobre o direito real de habitação.
Isso é laje. Tá aqui. Dois minutinhos. Cônjuge sobrevivente tem o direito de permanecer no imóvel em que residia o casal, independente de ser proprietário de outros bens. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O direito real de habitação está previsto no Código Civil. Assegura moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que resida na propriedade do casal e deseje preservar o usufruto sobre o imóvel. Quando falece um cônjuge, seja do sexo masculino ou feminino, quando é casado em comunhão universal de bens, ele tem direito a 50% do patrimônio. Isso, vamos supor, ela não tem direito à herança, ela tem direito à meação do patrimônio, aquele patrimônio que ela conquistou. Então, ela tem direito a 50% e os outros 50% vão ser divididos entre os outros herdeiros. Aqui no STJ, o direito de moradia de cônjuge sobrevivente foi discutido pela terceira turma durante o julgamento de recurso que questionava o direito real de habitação quando o cônjuge ou companheiro possui outros imóveis. O caso teve origem no Rio de Janeiro, onde, diante de união estável reconhecida, a companheira sobrevivente manifestou o desejo de permanecer no imóvel que era do casal. A inventariante buscou a justiça pedindo reintegração de posse e questionou a permanência da viúva. Foi alegado que ela possuía outros imóveis e, por isso, não teria direito de continuar na casa. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que nenhum dos dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e que a única referência é quanto à necessidade de que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar. De acordo com o relator, a legislação protege interesses mínimos de quem passou pela perda da morte do cônjuge ou companheiro e permite que o sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma de concretizar o direito à moradia e também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico. E o que a jurisprudência vem consagrando? O direito ao social, vem a proteção da família, dessa pessoa. Ela já perdeu o companheiro ou a companheira, e aí vai perder aquela segurança do lar de referência. Essa segurança do lar de referência é muito mais do que a segurança física do imóvel. Os ministros da terceira turma negaram o recurso especial, garantindo assim o direito real de habitação da viúva no imóvel em que residia o casal. Eu tenho aqui essa reportagem, pessoal, sobre o direito real de habitação e o caso tá aqui, ó, no material de vocês. Não tá aqui? Acho que tinha colocado o caso aqui. Ah, não tá. Tá, então era envolvendo a interpretação desse dispositivo legal aqui do 1831 e aquele caso do STJ. Dúvidas, pessoal? Ah, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Eu vou botar aqui a chamada. Ok. Conforme o nosso combinado, tá? E vou seguir, pessoal, a nossa exposição aí com o direito real de laje e com o compromisso de compra e venda. Então, a gente vai falar um pouquinho desses dois institutos, tá? E de forma também da maior celeridade na sala, ok? Então, pessoal, voltando, me perdi aqui, peraí. Então, voltando aqui, nós vimos direitos reais sobre coisa alheia, usufruto, uso e direito real de habitação, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o instituto mais recente, que é o direito real de laje, tá?
esse Instituto Direito Real de Laje, o que é o Direito Real de Laje, né, pessoal? Então, aqui eu trouxe uma fotografia, ficou um pouquinho ruim a resolução, mas dá para a gente entender por que esse direito foi regulamentado, sobretudo para dar conta da realidade social de inúmeras comunidades em que a seção da laje, da parte superior, né, embora ela também possa ser do subterrâneo, tá? Mas mais comum quando a gente fala do instituto, dessa partezinha posterior para uma construção, uma nova construção. Então, vejam, se vocês observarem nessa comunidade aqui, que tem a fotografia, vocês vão ver que às vezes parece até que tem uma casa em cima da outra, a ideia da exploração econômica da laje. Né, pessoal? Então, vejam, o ordenamento veio para dar uma resposta à realidade social. Por isso que eu digo, a gente falou lá que os direitos reais são criados pela lei, mas muitas das vezes a sociedade, nas suas vivências, naquela ideia do direito vivo mesmo, cria soluções que depois a questão, as leis têm que dar conta daquela realidade, criam realidades sociais em que são inovadoras e o ordenamento jurídico tem que dar conta daquela realidade de forma a regulamentá-la e conceder aqui uma maior segurança entre as partes. Então, a laje é isso aqui, pessoal, é essa... Vocês já devem ter ouvido, com certeza, essa expressão laje, né? A ideia é, hoje tem churrasquinho na laje, aquela construção em cima de uma determinada propriedade. E o que nós vamos estudar aqui, que foi incluído lá no artigo 1225, no rol dos direitos reais, pela Lei 13.465, de novo essa lei que trata lá de tantos assuntos na nossa disciplina. E essa lei, então, trouxe a regulamentação desse direito real de laje, tá? Então, vejam que é um direito real. Então, confere, principalmente ao lajeiro, uma maior segurança jurídica em relação à propriedade base, aquela primeira propriedade que nós estamos falando. O primeiro ponto, pessoal, vamos ver que eu vou colocar aqui só o conceito que a lei trata, está no 1510-A do Código Civil, é algo novo, inovador, como eu disse. Óbvio, nosso direito tem toda uma tradição romana, né? Óbvio que isso não existia no direito romano, por suposto, né? E é algo bem típico da realidade brasileira. E o Código Civil de 2002 também não fez referência a esse instituto. Procurando a Lei 13.465, é justamente a lei da reurbanização, fazer um planejamento urbano. Então, vejam que vem ao encontro desses princípios promover uma regulamentação dessas construções. E como é que a lei trata de conceituar a laje? O proprietário de uma construção base, então a construção, a gente pode dizer construção principal, poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, então pode ser também que ele tenha feito com pilar, vamos supor aqui, tá? É principalmente comum em terrenos com aclive, né, pessoal? Em que há no morro, por exemplo, então ele, por exemplo, botou dois pilares aqui, fez a construção base aqui. Ele pode ceder a parte de cima dele para outra pessoa construir, ou ele pode ceder aqui também a parte de baixo e outra pessoa construir aqui na parte de baixo, tá? Então, é isso que dispõe a lei. Tá. Qual é a diferença dos edifícios que a gente estudou? Aqui nós não temos área em comum, tá? Nós não temos condomínio, cada um tem uma unidade autônoma. E ninguém tem a fração do terreno. Quem é dono do terreno é esse sujeito aqui que é o dono da construção base, tá? Já se fosse um prédio, eu teria o quê? Fração ideal e parte comum. Aqui não temos fração ideal, não temos parte comum. Então, é um sujeito que é proprietário, cada um é proprietário de uma unidade
distinta da construção base. Aí que vem as primeiras questões. É o direito real de laje o direito sobre uma coisa própria ou é o direito real de laje um direito sobre coisa alheia? Porque ele depende da construção base, então, porque ele depende, deixa eu botar aqui, porque ele depende dessa construção base, esse direito aqui é um direito real sobre coisa alheia, sobre essa propriedade, ou ele é um direito de propriedade, propriamente dita, propriedade da laje. Eu tenho a propriedade dessa laje. Então, existe uma controvérsia, tá? No âmbito jurídico entre a doutrina a respeito dessa natureza jurídica. Afinal, é um direito real sobre coisa alheia, sobre a construção base, sobre esse direito de propriedade desse aqui, ou é um direito real sobre coisa própria, uma propriedade da laje. Por quê? Porque a laje tem matrícula própria no imóvel, tem um registro próprio. Vejam que diferente do usufruto que é dado na matrícula do imóvel, a laje abre uma matrícula própria para ela. Tá? E aí, em razão da matrícula própria, é que parte da doutrina diz que seria um direito real sobre coisa própria, um direito real de propriedade mesmo, com matrícula distinta da construção base. Já quem diz que não existe a laje autônoma, ela está sempre relacionada à construção base nesse sentido, tá? Eu coloquei que a jurisprudência não tem casos, pelo menos que eu tenha encontrado, tá? No STJ principalmente, que é o tribunal de referência para a uniformidade do direito brasileiro em matéria de direito civil, tá? E relativamente a esse direito, porque ele é bem recente, como a gente viu aqui, ele é a conversão da medida provisória 2016, tá? Mas ele é um direito recente, se a gente for pensar de casos envolvendo a discussão dessa etapa. Até porque muitos desses direitos reais de laje, infelizmente, são em áreas que sequer estão regularizadas. Então, demanda um planejamento do município para fazer a REURB, né, o planejamento urbano, conceder as matrículas e depois reconhecer os direitos de laje. Opa. Tá? Mas tem um caso lá do STJ, no informativo 610, se vocês quiserem pesquisar, na linha de que vocês deixar o material de vocês o mais completo possível. O STJ estava falando de uma outra questão, nada a ver com direito real de laje, tá, gente? Ele estava falando de uma cobertura num edifício edilício, tá? Num prédio edilício, desculpe. Numa propriedade edilícia. Está falando de cobertura, que é apartamento que tem a cobertura, não tem nada a ver com laje. Tá? E aí ele resolveu falar de laje, porque tinha sido acabado de publicar a lei, e aí eu acho que ele ficou muito entusiasmado e falou que a laje era um direito real sobre coisa alheia. Tá? Então, pode ser que isso seja uma compreensão do STJ sobre o tema, mas não era sobre o que ele estava discutindo, é como se ele estivesse discutindo lá sobre maçãs e disse assim, mas a pera também é uma fruta muito importante, ou enfim, algo do gênero, tá? Nós temos uma relação de dependência do cedente, tá? Que é o proprietário da construção base, e o lajeário, que é o cessionário, o proprietário da laje, tá? E o cedente também é chamado de lajeiro, tá? Só para efeitos de lei. Vejam que interessante que a laje pode se dar em terrenos públicos ou privados, tá? Então, mas ele vai falar em unidade imobiliária autônoma também. O que significa isso? Que ele tem um IPTU também próprio, uma matrícula própria em relação à construção base. Tá? Então, a lei vai colocar nesse sentido, ó, ele vai ter tributos especiais. Não tem condomínio, pessoal, porque não é condomínio, tá? Não é condomínio, tá? Não recebe fração ideal do terreno. Terreno é de propriedade do titular da laje, tá?
e pode ter direito sucessivo de laje. Por exemplo, aqui, uma construção base, vamos por essa, depois um direito aqui de laje, e depois um outro direito de laje desse aqui, que vai conceder a laje para esse outro, tá? Então, são direitos sucessivos de laje, desde que esse aqui faça a anuência, evidentemente, né? Porque a laje pode implicar um risco, né? E mais efeito na sua propriedade. Tá? Então, nesse sentido. A gente chama esse aqui laje de primeiro grau e esse aqui laje de segundo grau. A lei dispõe, pessoal, a respeito de uma preferência na aquisição dos imóveis em relação às construções da laje e da construção base. Claro, né, pessoal, para que favoreça a consolidação depois do proprietário da propriedade base, no sentido da possibilidade de forma mais favorável a vir adquirir novamente aquela laje. Por quê? Porque a laje se dá em uma relação de proximidade com a construção base. Então, é interessante que exista esse direito de preferência e vice-versa, que é o que dispõe o artigo 1510, tá? Então, por exemplo, em havendo alienação, o sujeito cedeu a sua laje, tá? Que pode ser de forma onerosa ou gratuita. Vamos supor que ele cedeu para o filho morar, tá? E o filho agora quer vender. Então, aquele que fez a doação tem preferência na compra em relação a um terceiro, por exemplo. E como que se faz a extinção desse direito de laje? Tá? Isso é interessante, claro, né? Se houver a ruína da construção base, vai fazer ruína de tudo, né, pessoal? Salvo se tivesse sido uma laje de subsolo, aquilo que eu falei. Vamos supor que aqui eu tenha pilares, tá? Aqui eu tenho a construção base e aqui eu tenho um direito real de laje sobre subsolo. Então, alguém está construindo aqui, né? Claro que com abertura para via, tudo. Então, nessa hipótese, vamos supor, sei lá, um terremoto, algo, estou pensando num evento natural, um incêndio, mas que conservou essa construção base aqui, então, evidentemente, isso aqui vai permanecer, tá? Se houve a destruição dessa construção base, também vai haver destruição das lajes, que são das construções sobre as lajes. Mas vamos supor que esse dono aqui da construção base, ele vai reconstruir, acabou a construção dele, ele vai fazer outra casa igual. Então, os demais que tinham a laje vão ter o direito, novamente, de construir em cima no prazo de 5 anos, tá? Em fazendo a construção novamente da coisa, que se deteriorou, aqui o sujeito aqui que tem a laje, né? O lajeário, tá? Ele vai poder construir no prazo de 5 anos. Tá? E existe a possibilidade da uso capião do direito real de laje. Aqui também outra polêmica, como eu falei, o Instituto é novo. Alguns autores vão defender que não existiria essa possibilidade, mas a maioria entende no sentido de facilitar em razão da proteção daquele que tem a moradia, principalmente na laje de outro. Alguém quer fazer algum comentário, dúvidas? Aqui no nosso material do AVA, pessoal, a gente tem aqui um infográfico sobre a extinção do direito real de laje, vejam só, a renúncia, como todo direito real, tá? Pode acontecer, o distrato, a ruína, tá? Então, todas essas hipóteses que eu falei, vou botar aqui para vocês darem uma olhadinha.
tá? Voltando. Aqui tem a questão do registro do direito real de laje, como instituir o direito real de laje. Tá? Então, precisa ter uma matrícula, pedir abertura de uma matrícula no RGI para aquele direito real de laje, nesse sentido, tá? Então, vai requerer essa individualização como propriedade aqui, nesse sentido, porque vai ter uma matrícula própria, tá? Claro que a propriedade base já vai ter que estar no registro, que é aí que eu falei que é justamente as dificuldades maiores, dependendo da iniciativa do município para que faça o projeto de reurbanização, tá? E aí ele deve promover uma matrícula própria. Aí aqui, pessoal, eu tenho um artigo bem simplesinho, tá? Quanto a esse direito real de laje, e um outro documento também aqui. Botou YouTube aqui, que estranho. Vamos abrir. E aí que um fórum, um caso, tá aqui, um caso concreto. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui também um outro texto, ó, pessoal, bem simples também, do direito real de laje, que eu trouxe de um livro, tá? Para ilustrar melhor, aqui tem o caso aquele do STJ que eu falei, tá? Para ilustrar um pouquinho esse instituto que é tão inovador. Seis páginas, ó, bem pouquinho. Explicando um pouquinho melhor o instituto. Deixa eu voltar aqui. E aí aqui tem um caso concreto bem interessante, olha, pessoal. João Pedro reside há vários anos em um bairro popular de Contagem, em Minas Gerais. Um de seus filhos, Marcos, casa-se recentemente e não tem onde morar com a sua nova esposa. Então, João Pedro concede ao filho e à sua nora o direito real de laje de forma definitiva. Entretanto, o filho Marcos falece em um acidente de trabalho. A nora de João Pedro, viúva de Marcos, está preocupada e com receio de que o sogro possa lhe tirar da laje, haja vista o falecimento de Marcos. Assim, ela procura você na qualidade de advogado para saber quais são os direitos como viúva. E aí, pessoal, vocês acham que ela pode ser retirada da laje? Alguém? Não, né, gente? Por quê? Porque o direito de laje se transfere aos herdeiros, como direito real. Então, a viúva não se extingue com a morte, né? Mesmo se ela tiver uma união estável, né, Natália? Ela tem direito à meação. Então, não se extingue com a morte a laje. Então, ela não pode ser retirada do imóvel. Certo? É como a gente falou ali, da propriedade da laje. Então, se ele fez uma concessão, doação da propriedade, ele não pode voltar atrás com o falecimento do seu filho. Certo? E por fim, pessoal, queria comentar com vocês um pouquinho, só para não perder o fio da meada, sobre o compromisso de compra e venda, tá? Que estabelece ali na lei uma consequência de direito real. O que é o compromisso de compra e venda?
O compromisso de compra e venda, ele significa um acordo entre as partes para um compromisso no sentido de promessa também de compra e venda, um acordo para uma compra e venda futura, tá? A compra e venda, via de regra, como nós vimos, ela não tem efeito real. A compra e venda é um direito pessoal. O que transfere a propriedade é o registro, não a compra e venda, não o contrato. Nós já falamos sobre isso, mas ele confere ao titular, o comprador, a possibilidade de ir ao registro para fazer aqui a transferência de imóvel. O compromisso de compra e venda, então, é um contrato preliminar ao contrato de compra e venda, via de regra, e assim os códigos, desde as suas gêneses, o tratar. O que ocorre, no entanto, que o mais impressionante é que o brasileiro é muito criativo, né? Mas no momento ali de maior urbanização da nossa sociedade, foram constituídos vários loteamentos. E nesses loteamentos, a venda de terrenos por meio de compromissos de compra e venda. O que aconteceu de forma bastante comum, infelizmente, nesse início de urbanização, é que as pessoas compravam esses terrenos em loteamentos, só que o loteador, de má fé, vendia o terreno a mais de uma pessoa. Ou, muitas vezes, ele fazia o compromisso de compra e venda, entregava a posse do bem, ou às vezes nem entregava a posse do bem, que é muito pior, né, pessoal, e depois sumia. Recebia o dinheiro e depois sumia. E essas pessoas ficavam, usando uma expressão bem popular, a ver navios, tá? Não tinham como fazer frente a essa questão, porque o compromisso de compra e venda obrigava apenas a fazer uma compra e venda futura, uma obrigação de fazer. Mas às vezes elas nem localizavam essa pessoa nesse sentido. Ou o que é pior também, o que aconteceu muitas vezes é que o sujeito fazia o compromisso de compra e venda, recebia uma parte, mas quando ia firmar a própria compra e venda, estipulava lá um direito de arrependimento, e que esse sujeito podia se arrepender, devolver parte do dinheiro e não finalizar a compra e venda. Em razão dessa realidade social, a lei tentou, de alguma forma, coibir essas atitudes de má-fé. Então, isso se deu num primeiro momento com o Decreto-Lei 58 de 1937. Vejam, pessoal, que era uma prática tão comum que veio um decreto-lei em 1937 para dizer o quê? Que era preciso o registro desses loteamentos lá no RGI e que se o sujeito tivesse esse registro do loteamento e do compromisso de compra e venda, esse compromisso de compra e venda era irretratável, ou seja, não era passível de arrependimento, e o sujeito que era o comprador tinha direito real sobre o terreno. O que é direito real? De perseguir a coisa, de receber efetivamente o bem, tá? E o STF, inclusive, editou uma súmula ao interpretar isso, dizendo que não era admitível o arrependimento nesses compromissos de compra e venda relacionados aí à compra principalmente de terrenos, disposto aqui a lotes, né, e terrenos conforme o Decreto-Lei número 58, tá? Depois nós tivemos também ali no final da década de 70 a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que tratou da irretratabilidade, ou seja, não sendo possível arrependimento, tá? Nessas compras e vendas com registro lá no RGI. O que aconteceu? Que a verdade é que essas pessoas que tinham essa má intenção são muito criativas. Então, o que elas pararam de fazer? O registro do compromisso de compra e venda no RGI. Então, elas faziam compromisso de compra e venda por documentos particulares e não diretamente no RGI, como determinava a lei. E aí, então,
as pessoas ficaram também, novamente, a ver navios. Opa, não fiz o registro. Claro, pessoas muito humildes, né, pessoal? Que não tinham conhecimento de que deveriam fazer o registro do compromisso de compra e venda, para buscar efeitos reais, para buscar justamente o direito depois de perseguir o imóvel, etc. Então, a jurisprudência vem relativizando esse registro. Mesmo no caso que não houver o registro do compromisso de compra e venda, teria eficácia real, ou seja, busca direta pelo bem, comprovando que fez o pagamento, transferia-se diretamente, por decisão da justiça, o bem para o nome do promissário comprador. Essa transferência dá-se o nome de adjudicação compulsória, tá? Ou seja, buscar a escritura definitiva do bem. Com o Código Civil, que, como eu falei várias vezes em aula, ele é lá da década de 70 que o projeto dele, né? Embora ele tenha sido aprovado lá 25 anos depois, em 2002. Tá? Mas o código tinha pretensão de trabalhar esse tema também, né, gente? Porque era um tema bem recorrente naquele momento, ali na década de 70. Então, o que o código fez? Estipulou como direito real, vejam, no rol dos direitos reais, o direito do promitente comprador de um imóvel. Então, ele disse, olha, o promitente comprador vai ter um direito real sobre aquele imóvel. E depois ele regulamentou nos artigos 1417 e 1418 esse direito. O que ele dispõe o código? Mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou direito de arrependimento, então nada foi dito sobre a possibilidade expressa de um direito de arrependimento, tá? E que ela tenha sido levada ao registro de imóvel, concede ao promitente comprador o direito real de aquisição do bem, por meio da adjudicação compulsória, tá? E se o promitente vendedor não for localizado ou se recusar, o juiz, então, pode fazer essa transferência de forma obrigatória, chamando assim de adjudicação do imóvel, tá? E se não houver o registro? Claro que vários casos não houve o registro, né, pessoal? Como eu falei, mesmo assim a jurisprudência, tá, em súmula do STJ, tem admitido a possibilidade de transferência compulsória do bem, tá? Então, esse compromisso de compra e venda, pessoal, o que nada mais é? Nós precisamos identificar dois tipos de compromisso de compra e venda. Um compromisso de compra e venda que é previsto o direito de arrependimento das partes, normalmente com a fixação de um arras, ou seja, um sinal, para depois fazer uma escritura definitiva mais para frente, tá? Então, nessa hipótese, não tem um direito real de aquisição o promitente comprador, porque há previsto um direito de arrependimento pelo promitente vendedor. Ele pode se arrepender, ele vai ter que devolver o arras em dobro, se for o caso, mas não tem um direito já da coisa, de adquirir, porque eles estão fazendo um compromisso, um contrato preliminar para o contrato de compra e venda. Mas se verifica, no entanto, que em várias oportunidades não é o que as partes querem. Elas já querem no compromisso de compra e venda, e normalmente há nessas hipóteses já transferência da posse, ou relacionados aqui a um terreno, um loteamento, fazer, consolidar um negócio jurídico, normalmente paga a prestação, então o promitente comprador paga prestações para depois consolidar, né, o contrato final, sem direito de arrependimento por nenhuma das partes, a escritura definitiva. Nesse caso, sim, nós temos um direito real do promitente comprador, tá? Reconhecido pelo ordenamento jurídico. E aí ele pode ir a juízo, requerer o que a gente viu chamado de adjudicação compulsória. Minha voz já acabou. Dúvidas? Já tô... Alguém quer fazer algum comentário, pessoal?
Tudo certo? Tranquilo? Ok. Então, aqui, pessoal, tem um materialzinho para vocês, complementando o que eu já havia dito, tá? Um texto bem curtinho sobre a diferença entre promessa e compromisso de compra e venda. Então, o que eu falei, a promessa é quando alguém faz um contrato simplesmente preliminar, tá? Com arras, com previsão de arrependimento. E o compromisso nesse sentido que eu falei, que confere ao comprador um direito real. Tá? Aqui, eu coloquei a diferença entre loteamento, que não é objeto do nosso estudo, apenas se alguém tiver interesse, curiosidade, porque eu falei também já do condomínio de lotes, que são aqueles condomínios fechados, que a pessoa paga um valor de condomínio todo mês, muitas vezes tem áreas comuns de recreação, da diferença entre loteamento. Loteamento é algo com registro no município, com ruas, etc. Tá? Então, são coisas distintas. Se alguém tiver interesse de se aprofundar mais nessa distinção, pode ver ali. Depois aqui, pessoal, só para que vocês tenham também, dentro da matéria de vocês, depois aqui do item G2, tem tudo aqui, ó, são conteúdos extras, tá? Dentre eles, compromisso de compra e venda de imóvel adquirido na planta. Então, eu trouxe algum material também, não trato aqui na aula de hoje, até tem uma aula sobre isso, mas não é o caso no nosso curso, tá? Sobre incorporação imobiliária, regra de distratos de compra e venda de produtos de propriedade na planta. Depois, outros temas aqui também, que são tudo conteúdos extras para vocês. Ah, eu quero me aprofundar, fiquei interessado, quero estudar mais. Aí vocês podem ver esses temas extras, tá? Não é objeto de prova, são só temas extras. Ok? Na nossa próxima aula, então, como eu falei, a gente vai tratar dos direitos reais sobre coisa alheia em garantia, tá? E vamos tratar da alienação fiduciária. Depois, no dia 15, nós não temos aula, porque é feriado, e eu tenho aqui, no material de vocês, revisão. O que é esse exercício de revisão? Para que vocês tenham material de estudo, tá? Então, são questões, são exercícios de concursos públicos, ó. Aqui vocês podem primeiro fazer exercício, depois olhar o gabarito, tá? Perguntas de direitos reais em garantia, tudo para orientar o estudo de vocês de forma bem ampla, para vocês também terem material dentro do material de vocês, até para futuramente estudar para a OAB, por exemplo, tá? Depois aqui já tem a nossa G2 aqui prontinha para ser avaliada. Ok? Então é isso, pessoal. Bom feriado para vocês amanhã, tá? Tenham todos uma boa noite, um restinho de feriado, tá? E nos vemos então na próxima aula, no dia 8 de novembro. Boa noite. Obrigado, prof. Bom feriado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Bom feriado. Igualmente.